Oi, gente. Agora eu vou falar sobre o mapa do Robin Williams. Por que que eu decidi fazer isso? Na verdade, foi meio ao acaso. Eu falei esses dias sobre o signo de Câncer, e ele tem o sol dele no signo de Câncer. E claro, aconteceu esse fato horrível com ele, dele ter morrido, assim, um grande ator. Foi uma grande perda para todos nós. E uma surpresa, né? Saber que ele sofria de depressão e que ele poderia ser capaz de tirar a própria vida. Então, baseado nisso, eu fui buscar um mapa dele. E me surpreendi quando eu abri o mapa do Robin Williams e vi o quanto que o mapa dele mostra essa emoção e os problemas que ele provavelmente teve na vida que causaram toda essa depressão. Lembrando que aqui a gente está falando de Câncer, casa 4 e Lua. Ou seja, a gente vai olhar a cúspide da casa 4, qual é o signo que está aqui. A gente vai olhar os planetas que estão aqui também, que é importante. A gente vai olhar o que está acontecendo aqui na casa 4. A gente vai olhar a Lua também, né? E vamos olhar o signo de Câncer. Então daqui já dá para a gente ter uma ideia de como é o mapa do Robin Williams, né? Já deu para perceber o tanto de água que ele tem. Só por aqui, ó, já que a gente está estudando os elementos, olha aqui, ó. Olha o tanto de água, olha o tanto de emoção que ele traz na sua impressão cósmica ou no seu mapa natal. Tá aqui, ó. Bom, vamos por partes. A primeira coisa que eu quero falar aqui no mapa dele, que eu acho que é interessante, é mostrar que os 3 pontos mais importantes no mapa de uma pessoa, no dele, esses 3 pontos estão em signos de água, ou seja, forma um grande trígono, que é aquele grande triângulo, tá? Só que não está aqui porque os aspectos não estão indo para o ascendente nem para o meio do céu, tá? Mas eu sei que eles estão aqui. Então, ele tem no ascendente a 12 graus Escorpião, ele tem a lua dele em Peixes, na casa 4, e ele tem o Sol em Câncer. Ou seja, ele tinha, né? Ele usou esse mapa, essa personalidade dele para essa vida, né? Então ele já está no plano espiritual, provavelmente na próxima vida, se ele vier, vai vir com um mapa completamente diferente. Então, isso mostra o quê? Um homem, uma pessoa que tem ascendente, lua e sol em signo de água, ele é extremamente, altamente sensível, mas de uma sensibilidade enorme, 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 enorme. Ele era uma antena para energias. Ele era uma esponja para as emoções. E ele era um mestre da interpretação. Por quê? Porque além da Lua estar na casa 4, ela também está no signo de Peixes. Eu acho que eu falei no vídeo sobre o elemento água. Eu disse ali naquele vídeo que Peixes é aquele signo que ele incorpora o personagem. É como se aquela pessoa não tivesse forma e quando atua, a pessoa atua, quando Peixes atua, ele simplesmente incorpora aquela personagem ou aquele personagem e dá forma e dá vida. Agora imagina uma lua, uma emoção dessa, uma necessidade emocional, uma mente emocional dessa em Peixes. O que acontece? Ele se torna um grandíssimo ator. E essa lua dele está em conjunção com o eixo nodal, que é muito importante. A gente ainda vai estudar o eixo nodal aqui, o eixo sul e o eixo norte. Então ele foi fortemente para a lua dele. Ele precisava realmente atuar, ele precisava estar nesse universo da imaginação, do mundo lúdico, ele precisava estar ali. E ele foi majestosamente. Só que a lua dele está com este grande aspecto aqui, ó, com Vênus. Está com essa oposição. E o que acontece quando essa lua está com essa oposição? A lua dele está em oposição com Vênus. E esse Vênus dele está no signo de Virgem. Obviamente, se está em oposição, vai estar no signo oposto da lua, né? Que aí seria Virgem. O que isso mostra? Isso mostra que ao mesmo tempo que ele vivia no mundo da fantasia, que ele vivia no mundo da imaginação, que ele vivia inclusive no mundo das drogas, das bebidas, né? Do álcool, das drogas, de todo tipo de entorpecente,
para não ter que lidar com esse mundo real. De repente, quando ele saía desse transe, quando ele voltava para a realidade, que é Virgem, Virgem é um signo muito realista, ele encontrava Vênus ali, os valores dele. E aí ele olhava para esse Vênus e esse Vênus falava assim: e aí? Você vem ou não para o mundo real? Você vem ou não viver a vida aqui desse lado? Eu quero você aqui. Isso aqui é real, isso que você está vivendo é fantasia. Então, imagine a sua posição num mapa de um homem totalmente, altamente sensível. Devia ser muito difícil para ele lidar, saber lidar, conseguir equilibrar essa queda de braço aqui. Tá vendo? Essa oposição, uma hora puxando para cá, outra hora puxando para cá. Uma hora puxando para as emoções, para a imaginação, para a interpretação, para um mundo paralelo completamente fora da realidade do planeta. E, de repente, vem a vida, vem a rotina, vem o dia a dia e chama ele para o outro lado. Então, uma pessoa que é totalmente emocional, ele vai ter problemas com isso. Provavelmente toda vez que ele voltasse para a realidade, para o mundo real, que ele saía de cena, devia ser muito difícil, ele não queria. Ainda tem um eixo nodal aqui, ó, sul dele, que está falando assim: opa, não é aqui, é do outro lado. Eu não quero que você fique aqui. Eu quero que você vá para lá, para o seu eixo nodal norte. Tchau, vai para lá. Então ele estava sempre em busca de voltar para esse mundo imaginativo dele, para esse mundo de ilusões, para esse mundo de fantasia, de gênio, sabe? Só que a gente tem aqui, ó, olhando para a cúspide da casa 4 dele, a gente tem o signo de Aquário. E os planetas regentes do signo de Aquário são dois. Urano, que está aqui em conjunção com Marte, no signo de Câncer, e nós temos também Saturno, que está aqui em Virgem. Ou seja, esse Saturnão aqui, ó, ele está puxando energias aqui de tudo isso que eu falei agora, cobrando um pouco da rotina, do dia a dia, da realidade, das coisas concretas. E isso é uma grande ferida para ele. Tudo isso não é nada fácil de lidar. Olha o Saturno dele como é que está aqui, com uma quadratura muito forte com Quiron. Só que aqui a gente vê então que essa casa 4 aqui está relacionada com Urano. Olha a ligação de um com o outro aqui, tá vendo? Urano está em Câncer e está na casa 9, ou seja, essa lua dele, essa emoção dele, todas as questões emocionais do subconsciente, do inconsciente, do consciente dele, tá tudo indo para Marte, para o Sol e para Urano. E este Urano dele aqui, ó, está com um grande T, aqui, que é esse aspecto muito forte e poderoso, que está saindo de Júpiter, indo para Netuno e indo para Marte e Urano aqui, que de alguma forma tem relação com o Sol. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a iniciativa dele estava na atuação, na imaginação, nas questões da Lua, nas questões emocionais, porque ele tem Marte ali, e ele tem Urano, que é o regente do signo que está na cúspide da casa 4 ali. Então essa conjunção mostra assim, ele idealizava, ele precisava atuar, mas ele era muito nervoso, então ele precisava demais estar sempre atuando, sempre atuando, sempre atuando. Era como se fosse um vício. E enquanto ele estivesse fora desse mundo de fantasias dele, ele ficaria muito incomodado. Seria muito difícil para ele viver fora desse mundo. Ele tem o Sol em Câncer a 28 graus aqui também, que também está com aspecto com o Quiron dele. E esse Sol tem alguns aspectos aqui fortes e marcantes também. O Sol do Robin Williams está aqui na casa 9, no signo de Câncer, a 28 graus. Ou seja, ele tem Câncer na casa de Sagitário, ou na casa de Júpiter, que expande tudo, que aumenta tudo de tamanho. Então toda a emoção dele, essa lua dele aqui, tudo isso é ampliado, é aumentado de tamanho.
Na essência, ele também tem essa necessidade canceriana, essa necessidade da lua, essa necessidade do elemento água. Ou seja, se sentir seguro, que é ser essa esponjinha que absorve tudo, que é muito sensível, que se apega às suas memórias. Então, assim, ele tem tudo isso expandido. Só que esse Sol dele está próximo ali a Marte e a Urano. Então ele já tem, no meio do céu dele ali, uma energia, uma força que faz com que ele seja diferente nesse setor emocional dele. Que faz com que ele tenha fama mesmo, fama universal. Por quê? Porque está num signo que joga para o mundo, que bota para fora, que expande, que aumenta. A gente tem que ver também que aqui, ó, na casa do profissional, ele tem Leão, que é o grande artista do zodíaco, que é o grande palco, é aquele que recebe todos os aplausos. Então ele tem o signo de Leão no meio do céu, e o Sol que rege Leão e que está no signo de Câncer para ele, está na casa de Sagitário, ou seja, está expandindo tudo isso. Lembra que eu falei no vídeo de Câncer que a Lua está ligada à popularidade, e que o signo de Câncer está ligado à popularidade? É isso. Ele se tornou muito popular. Ele se tornou conhecido. Ele se tornou conhecido, só que não foi ali no paísinho dele, ali nos Estados Unidos. Porque está no signo de Sagitário. Sagitário vai para o mundo, vai para o estrangeiro, vai para fora, né? Então ele se tornou popular, conhecido no mundo todo. Ele se tornou admirado no mundo todo. Agora imagina ele atuando, vivendo todas essas emoções, tendo todas essas memórias, sendo altamente sensível, sendo essa esponjinha das emoções, sendo essa antena das energias. Nossa, ele sentia tudo isso com muita intensidade, fora todas as outras questões do mapa dele, que é possível de ver, e que ele tinha que saber lidar com tudo isso. Ele tinha que saber lidar com o mundo real, com o mundo concreto. Ele tem Vênus aqui, ó, nessa Virgem aqui, na casa 10, que é a casa mais sólida, mais tapa na cara que tem, que diz assim, opa, vem para o mundo real. Eu quero que você não só sinta, eu quero que você esteja aqui, que você pise, que você crie coisas reais aqui. Crie a sua própria vida, sai do mundo da imaginação. Então ele teve muito isso. Isso foi muito pedido para ele. Ele tem Marte em conjunção com Urano aqui na casa 9, no signo de Câncer. E aqui na cúspide da casa 6, casa da realidade, está quem? Está Áries, que é o regente de Marte. Então tem mais essa questão para a gente analisar também no mapa como um todo. E também esse Marte, ele rege Escorpião. Então, Escorpião está onde? No ascendente, que é a casa de Áries também. Então imagine esse Marte com Urano ali, juntos, esses dois planetas de muita energia, muito elétricos, inquietos, de atitude, de iniciativa, um signo de emoção, de Câncer, um signo da água. Imagina, isso tudo devia ser muito difícil para ele, muito difícil mesmo. Lembrando que ele tem os aspectos mais difíceis com o regente do signo de Peixes, que é onde está a lua dele. Então, a probabilidade dele se entorpecer para não lidar com o mundo real era enorme. Se os pais, talvez, na infância dele, tivessem visto o mapa dele, falariam assim, nossa, e agora? Como é que a gente vai lidar com esse filho, sabendo que ele tem toda essa sensibilidade no mapa? Como é que a gente vai fazer para que ele saiba lidar e equilibrar com o mundo real e o mundo da imaginação? Não é? Mas será que os pais têm a fórmula? Será que ele não precisava passar por tudo isso? Será que ele não precisava de todos esses desafios aqui? Porque ele precisava ir de qualquer forma para esse eixo nodal, para essa lua, para esse peixes, para esse Câncer, para toda essa água do mapa dele. Eu imagino o quanto que Robin Williams não era mediúnico, ou tinha uma sensibilidade, uma clarividência, alguma coisa nesse sentido,
forte e aguçado nele. Ele tinha esse escorpião no ascendente. E os dois regentes de escorpião são Marte e Plutão. Marte está no signo de Câncer e Plutão está no meio do céu aqui, em Leão. Provavelmente, toda vez que ele se entorpecia, toda vez que ele tinha essa inquietude, essa necessidade de fuga da realidade, ou de tentar fugir do seu inconsciente, dos seus medos, dos seus traumas, de toda essa sensibilidade que ele tinha, e corria para as drogas, para o álcool, eu imagino tanto que este mundo oculto, que este mundo dos espíritos, o mundo dos mortos, não vinha à tona na hora em que ele estava entorpecido. Então ele devia ser uma pessoa altamente incomodada, tanto quando ele estava no mundo real, quanto no mundo entorpecido dele nas drogas. Devia ser muito difícil para ele entender o mundo como ele é, o mundo como ele foi criado, assim. Devia ser muito difícil para o Robin Williams viver na Terra. Essa é a conclusão que eu cheguei olhando para o mapa dele. Porque eu imagino assim, uma pessoa que é altamente sensível, que olha para as pessoas, olha para a maldade humana, olha para o mundo, as pessoas num consumismo louco, e ele num mundo completamente diferente, sentindo coisas completamente diferentes e não sabendo expressar isso direito, ou talvez não podendo, né, aplicar esse mundo lúdico dele no mundo real, porque tinham coisas ali chamando e lembrando ele o tempo todo de voltar para a realidade. Então, toda vez que ele olhava para essa realidade, eu imagino assim que ele teve que fugir, ele teve que se refugiar nas drogas. Pelo que eu entendo aqui olhando para o mapa dele, de repente, toda vez que ele se entorpecia, ele tinha que lidar com os monstros dele, com os monstros reais, espirituais ali. Tá, tudo bem, eu saí de um mundo, eu tô fugindo do mundo real aqui, tô entrando num outro mundo real, mas totalmente espiritual. Por quê? Porque ele provavelmente tinha esse poder da clarevidência, ele provavelmente via coisas, ouvia coisas, sentia coisas, talvez até incorporava. Não sei, é bem possível, é bem provável, porque tamanha sensibilidade, tamanha mediunidade que esse homem tinha. Por mais que ele tentasse fugir, ele dava de cara com monstros, tanto no mundo real, físico aqui do sistema que nós vivemos, de consumismo, de rotina de trabalho, sabe, desse mundo concreto, mas tem a realidade espiritual do outro lado também. Só que ele ia para o outro lado, para esse lado mais sensível da água, entorpecido. Então ele provavelmente não encontrava coisas boas do outro lado. Então imagina, ele deve ter sido muito atormentado, muito mesmo, espiritualmente falando. Toda vez que ele se entorpecia ou que ele tentava fugir do mundo real através das drogas, do álcool, ele tinha que encarar coisas feias do outro lado. Não tinha como encarar coisas bonitas. E tem mais uma coisa, os trânsitos para ele, para Robin Williams, quando ele desencarnou, e já tem um tempo que esses trânsitos estão aí, não são muito fáceis. Primeiro, Saturnão aqui está passando pelo ascendente dele aqui já tem um tempo. E a casa 1 dele, que está ativando todo esse Áries dele aqui, né? E tem Júpiter aqui também em Áries, então está ativando tudo isso. Em Áries aqui, tem Urano. Este planeta aqui, em trânsito, ele está passando por Áries agora. Então, ele estava aqui, ó, próximo ao Júpiter dele, né? Então, este planeta aqui está passando por aqui agora. Então, está estimulando mais uma vez esse Áries, esse Marte, com Urano aqui, na casa 9, em Câncer. A gente sabe que esse Marte dele aqui está com aspectos bem desafiadores. Então, toda essa energia dele, ariana, né, inquieta, agressiva, foi ativada. De alguma forma, agressiva no emocional dele. Então, é um homem inquieto, com uma lua, com a água dele fervendo, porque Áries é fogo, Marte é fogo, num signo de água. Então, essa água está borbulhando ali, ele estava borbulhando as emoções. E com esse Urano passando por aqui, por esse Saturno, ativando tudo isso também, ativando o Áries dele.
ativando Marte também. Tudo isso sendo ativado, sendo atiçado, estava tornando esse Marte dele cada vez mais inquieto, num ponto de explosão mesmo. E foi o que aconteceu, né? E Júpiter estava passando por aqui, próximo ao Sol dele, tá? Estava passando por aqui também, está fazendo um trânsito por esse setor, pela casa 9 dele aqui. Júpiter esteve em Câncer e acabou de entrar em Leão aqui. Então, mais uma coisa que expandiu ainda mais toda essa energia tensa aqui. E um dos pontos mais poderosos que eu acho nos trânsitos do Robin Williams é a questão de Netuno estar transitando justamente aqui pelo signo de Peixes, próximo à Lua e ao eixo nodal norte dele. Então, tudo isso sendo ativado, esses pontos importantes sendo ativados. Sim, eu não posso esquecer de Plutão aqui em Capricórnio, que faz aumentar mais ainda esse Saturnão dele e o Saturno em trânsito também. Então, tudo isso ativou, né? Foi propício. Ele teria que ter encontrado um equilíbrio forte para poder lidar com todos esses trânsitos, mas estava tudo realmente propício para que esse Marte explodisse. E o Marte, a gente sabe que é um planeta que, quando ele está de forma muito desafiadora no mapa, ele se torna violento, ele se torna agressivo, né? Pode ser com os outros ou com ele mesmo. Então, esse Marte aqui, em Câncer, fez com que ele se tornasse agressivo consigo próprio, a ponto de tirar a própria vida. Mas esse Netuno aqui, em conjunção com a Lua, é um aspecto muito forte, muito poderoso, com todos os outros pontos aqui sendo ativados também. Então, assim, dá para entender mais ou menos as razões e o porquê dele ter feito o que fez, né? Astrologicamente é possível entender, é possível olhar e ver que realmente existiam forças ali que estavam incomodando ele, que estavam atiçando e acionando esse Marte dele de uma forma muito, muito, muito violenta. Estava sendo muito difícil para ele mesmo lidar com todas essas emoções. E eu acho que foi isso. Ele, mesmo no mundo concreto, real, aqui no mundo de Virgem, chamando ele para a realidade, o outro lado também estava muito assustador, porque ele provavelmente tinha uma mediunidade muito forte e ele, toda vez que ele se entorpecia, ele dava de cara com outro mundo real, com o mundo real espiritual ali, e com coisas feias, porque ele, infelizmente, ele ia para o outro lado quando não estava atuando, quando não estava trabalhando, né? Aqui, ó, trabalhando, atuando isso, ele estava se entorpecendo, então ele acabava encontrando um mundo muito pesado, um mundo não muito legal ali, companheiros não muito bacanas, espirituais ali, né? Atrapalhando, incomodando, mexendo no inconsciente, no subconsciente dele. É isso. Essa é a análise do mapa do Robin Williams. Eu sei que eu falei muito pouco, assim. Acabei dando uma olhada assim em geral junto com vocês, porque para mim também foi uma surpresa quando eu abri o mapa dele. Eu falei, nossa, peraí, né? Vamos olhar isso melhor. E tem muita coisa ainda para desvendar no mapa dele, para procurar saber, mas eu não sou muito fã de ficar olhando o mapa de quem já desencarnou. Eu tenho essa certa dificuldade, mas não sei, veio a calhar e eu acho que caiu aqui, né, como uma luva para toda essa história que a gente está vendo de Câncer, de Lua e Casa 4. Então, tá aqui o mapa do Robin Williams. Então, aqui a gente fecha o pacotinho de Câncer, Casa 4 e Lua, e nos vemos no próximo encontro falando sobre Leão, a Casa 5 e, obviamente, o Sol. Então, até mais. A gente se vê nos nossos encontros. Tchau, tchau.